Para falar sobre a movimentação no corredor das comissões. Eu vou conversar agora com o deputado Evair Vieira de Mello, do PV do Espírito Santo. Ele vai participar de um debate agora de manhã na Comissão de Agricultura sobre agricultura familiar e a produção de vinho colonial no Brasil. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos assistem na TV Câmara. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês nessa manhã. Deputado, qual que é a participação hoje da agricultura familiar brasileira na produção desse vinho colonial, que é um tipo de vinho, né? Esse que a gente chama de vinho de mesa, esse que leva menos tempo para ser fabricado, é isso mesmo? Perfeito. O Brasil, com a diversidade cultural e também com a sua dimensão territorial, tem culturas regionais que precisam de ser respeitadas. Principalmente com os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, desenvolveram no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo, esse saber local da produção desses vinhos artesanais, desse vinho colonial. Mas infelizmente nos últimos anos foram criadas muitas burocracias e a Anvisa, nesse desespero de querer normatizar o Brasil e atender simplesmente as grandes indústrias, querer padronizar o processo brasileiro, não considerou essas questões culturais e por isso está dificultando hoje esse saber local, essa produção artesanal, que é importante para manter valores e tradições do nosso povo e da nossa gente, a oferta de um produto local, principalmente hoje que o turismo rural e o agroturismo se consolida cada dia mais como um grande campo de oportunidade para os brasileiros. No Espírito Santo é muito comum essa atividade, as pessoas serem recebidas nas propriedades. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo têm essas mesmas tradições. Então nós queremos desburocratizar, criar facilidades. É claro, precisamos ter segurança alimentar, o controle do processo, mas a Anvisa tem que se adaptar e construir ferramentas legais para permitir que a agroindustrialização na propriedade possa acontecer, possa atender esses agricultores familiares, porque isso traz renda no campo, isso faz com que a família fique na propriedade com dignidade e permite que o Brasil possa explorar a sua diversidade. E não simplesmente essas normas universais que a Anvisa faz, simplesmente para atender as grandes indústrias, as grandes corporações e não atende o Brasil na sua diversidade. Deputado, a reclamação dos produtores de vinho no Brasil é principalmente sempre voltada para a questão dos impostos que encarecem a produção, fazem com que os nossos vinhos não sejam competitivos no mercado externo. Isso acontece também em relação à agricultura familiar? Exatamente, isso é uma vergonha. O governo brasileiro, a máquina pública brasileira, aprendeu a ser sócio da atividade MEI, ou seja, quer participar daquele produtor que quer ser o seu empreendedor, a indústria brasileira. E aí essa carga tributária é uma maldade que se faz com o Brasil, com a diversidade, com a falta de infraestrutura, de estrada, de logística, de pesquisa, assistência técnica, extensão rural. Os produtores de vinho, mesmo os vinhos mais industriais, o vinho artesanal, que conseguem superar essas barreiras da burocracia, quando chegam no mercado tem que sobreviver com esse massacre que é a carga tributária brasileira. Isso não permite com que a indústria brasileira possa evoluir, tira a competitividade do vinho nacional, uma vez que isso encarece o custo do Brasil. Então, por isso que a reforma tributária também é importante, vamos trabalhar ela tanto na questão da agroindústria, da agricultura familiar, como nos vinhos comerciais, para que o Brasil possa ser realmente uma referência naquilo que pode mostrar para o mundo. O Brasil é um campo de diversidade. Essa diversidade local, pelas tradições e cultura do seu povo e da sua gente e pela sua diversidade climática. Essa audiência de hoje, vamos estar debatendo isso. Eu sou autor de inúmeros projetos aqui nessa casa para desburocratizar a agroindústria brasileira, para incentivar a agroindústria brasileira, para que possamos ter crédito decente, pesquisa, assistência técnica, extensão rural e, é claro, uma carga tributária justa. E que a Anvisa possa entender e ler o Brasil e com normas locais, regionais, possa permitir que essa diversidade brasileira chegue na mesa do consumidor, que está ávido por esse produto, que é um produto de altíssima qualidade. Eu não posso entender que um produto que tem um processo, não só no vinho, posso falar dos nossos embutidos de carne, do nosso queijo artesanal, os nossos biscoitos e pães caseiros, que fazem parte da história e da vida do brasileiro por dificuldades de burocracia, por exigências, até por ignorância de técnicos da Anvisa, que construíram a normatização global, impede que isso possa chegar na mesa do brasileiro. E assim você não tem acesso aos produtos. Então é desburocratizar, criar facilidade para que a diversidade brasileira chegue na mesa do consumidor e você crie oportunidade de renda no campo do nosso rural. Ok, deputado. Então a reunião começa em instantes aí na Comissão de Agricultura. Bom debate para vocês. Obrigado e pode ter certeza que a Comissão de Agricultura e essa frente parlamentar vai trabalhar muito para que a agroindústria brasileira seja realmente um campo de oportunidade. Obrigada, deputado. Bom dia.